Durante julgamento no plenário virtual do STF, outra coisa ridícula, plenário virtual. Vai trabalhar, vai bater ponto. Durante julgamento no plenário virtual do STF, Alexandre de Moraes Maduro votou para condenar 15 manifestantes pelos atos do 8 de janeiro a 1 ano de reclusão, além de impor algumas medidas extras. Entre elas, um curso da democracia. Elaboradas pelo Ministério Público Federal, as aulas presenciais estão previstas no acordo de não persecução penal oferecido pelo próprio órgão fálico, né? O curso tem carga horária de 12 horas distribuído em 4 módulos de 3 horas. Em agosto, com base no relato de uma manifestante que aceitou o acordo, a Oeste revelou como funciona o curso. Alguns tópicos anotados pela mulher foram: Hitler foi um ditador de direita e esse espectro político é um dos responsáveis pelo Holocausto. Mentira! Outro tópico: o STF é o poder moderador. Mentira! Outro tópico: as Forças Armadas são submissas ao tribunal. Mentira! Outro tópico: a urna eletrônica é segura e há lisura no processo eleitoral. Mentira! Não sei quanto à urna, mas ao processo eleitoral não. Veja a lei. A lei fala resolução até 5 de março, uma de 20 de outubro, não há lisura. A não ser que mude o calendário. A manifestante disse ainda que o curso parece um tremendo processo de lavagem cerebral. E é o que é. É o que é. É igual. Conhece o senhor chamado Rivaldo Jesus? Também conhecido como Lúcifer. O nome de batismo dele é Rivaldo Jesus. Pegou a piada? Rivaldo Jesus, sim. É como se Satanás estivesse dando aula de catecismo. Para vocês. Aquele curso que o Winston frequentou no 1984, não é? Ele foi reeducado lá no livro 1984, é absolutamente surreal. Essa notícia pareceria de programa de humor uns anos atrás e hoje ela se tornou realidade. Para ver como que a coisa foi escalando. Como você colocou, o plenário virtual é uma excrescência que o próprio Supremo inventou para não ficar lá pessoalmente, para poder dar sessão do exterior. O próprio Cássio Nunes estava em viagens, né, quando precisava para fazer as sessões do exterior. O plenário virtual, muitas vezes, o juiz aparece, né, você pode jogar o voto virtualmente lá, só o relator muitas vezes aparece, então é bem triste. Agora, isso que é noticiado é até difícil comentar pelo tamanho da mentira, né? Joga o Hitler para a direita, sendo que o próprio partido chamava, né, socialista, é bastante discutível. O STF é o poder moderador. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, é? Sempre eu falo, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. E são tão burros. Burro. Quem escreveu isso é burro, porque não sabe a história do fascismo. Por que o Mussolini abriu o Partido Fascista? Porque foi expulso do Partido Comunista. Então ele abriu uma loja para ser inimiga? Não, ele abriu concorrência. O fascismo é concorrência do Partido Comunista. Só que com algumas adaptações para ter sucesso. Hitler era fã de Mussolini, tinha um busto de Mussolini na sala. E aí forjou-se o nazismo. Agora, totalitarismo não é nem de esquerda nem de direita, é totalitarismo. Totalitarismo é o que o Alexandre de Moraes faz. Porque eu não vejo ele nem de direita nem de esquerda, ele é totalitário. E eles querem fazer do povo otário. Incrível isso, professor. Me deixa nervoso uma coisa dessa. Pave, me parece que Por que não vai pro inquérito da fake news, esta porcaria? Porque eles são os que estão escrevendo a história, né? Então eles escrevem da maneira como eles querem, mesmo que não tenha nenhum fato com a realidade. E olha que coisa curiosa, parece que as viagens de Sua Excelência, o presidente do STF, à China está produzindo efeito. Porque esse curso de democracia me lembra muito bem... Sabe que eu estou irritado também? Por várias razões. Eu não ia falar, eu vou falar que eu estou irritado. Porque lá o pessoal foi lá e falou assim, corre que eu estou suando. Chamaram a nossa audiência de medíocre. Medíocre, para mim, é quem tem um veículo de comunicação e é covarde. Porque não serve para nada uma empresa de jornalismo que não se pronuncia e corre para não perder dinheiro nas horas mais críticas de uma nação.
Como dizia Dante Alighieri, a esses covardes que se omitem está reservado o lugar mais quente do inferno. Por favor, professor. Perfeito. É interessante, é muito fácil acusar de mediocridade aqueles que se sobrepõem a ele, porque é o que lhes resta. Tá? Mas deixemos de lado. Há um determinado público ao quem eu reservo apenas o silêncio. Pode ver que eu nem me refiro, porque eu acho que é o que merece é o esquecimento. Mas continuando. Primeira coisa, parece que trouxe resultado as visitas à China, porque isso tem quase uma configuração exata, apesar de menor, em escala e em proporção do tempo de curso dos campos de reeducação que são adotados na China, que foram adotados durante o período da Revolução Cultural, foram adotados durante o período da Revolução Comunista e foram adotados agora pelo Estado chinês para controlar 1 milhão de uigures. Deixemos de lado o fato dos uigures serem muçulmanos, mas 1 milhão de uigures aproximadamente estão em campos de reeducação para aprender os fundamentos da política e do Estado chinês. Olha que coisa curiosa. Praticamente aqui está sendo dito os fundamentos da ideológica, da política e do Estado brasileiro. Quando ele diz o que é o STF moderador, que é uma mentira, é uma releitura do que é a estruturação do nosso Estado. O que está dizendo é que nós não temos 3 poderes, nós temos 4. E o 4º poder, que é o poder moderador, coincide com um dos poderes, que é o poder judiciário. Algo que aconteceu no nosso império, mas que teve lisura e correção. No primeiro império, coincidia com o poder executivo, mas ali se estava criando um país. Por isso, precisava de concentração para manter a unidade territorial. E no segundo império, para respaldar o direito do povo, razão pela qual o imperador não podia ser responsável perante ele mesmo. Por isso, o executivo foi entregue a outra pessoa e não ao imperador. Isso é lógica e racionalidade. Aqui não. Ele está simplesmente dizendo o STF é o poder moderador. São 2 poderes concentrados num só, e isso é uma redefinição do Estado brasileiro. Isso é a lógica do campo de reeducação. Se as pessoas acham que vai parar nesses indivíduos que foram presos no 8 de janeiro, se preparem, porque a tendência é potencializar ao máximo e expandir para reeducar a sociedade brasileira. Esse é o primeiro ponto. Quando você fala que as Forças Armadas são submissas ao tribunal, isso é um absurdo, isso é uma bizarrice. As Forças Armadas são submetidas ao Estado e não ao tribunal. Pavinato, se eu estender um pouquinho mais, eu só te pediria que ouvisse até o final o que eu vou fazer. Claro, tá? Claro. Eu vou te dizer por quê. Precisam... Porque isso eu peço a de todos. Porque isso pode me trazer muitos problemas. Eu dei uma entrevista, falei, mas não foi ao ar na entrevista que eu falei. Eu vivi uma lógica em que eu vi uma estratégia que foi adotada no Brasil. E eu ouvi essa estratégia sendo expostas. Isso de 2002 para 2003. E dizia que precisava de intelectuais que estudassem as Forças Armadas. Essa é a minha especialização. Eu estudei o pensamento político e militar brasileiro. E eu fiquei só do lado, eu só ouvia, nem me envolvia, nem sabia quem as pessoas estavam lá falando. Mas disseram qual seria a estratégia que seria utilizada. A primeira delas era muito simples. Uma vez chegando no poder, nós desenterraremos ossos. O que isso significa? Toda vez que fizermos algo que seja suspeito, estranho, ou apto, ou possível de ser combatido, nós retiraremos os ossos de 64, para colocar as Forças Armadas na defensiva, sem ter capacidade de fazer nada. A segunda coisa que eles falaram, isso é muito importante, é a seguinte: nós faremos a sobreposição do direito civil sobre o direito militar, esquecendo que os militares tenham atribuições próprias e o direito militar, o tribunal militar, é necessário para julgar especificidades da conduta militar. Isso não terá mais validade. Nós teremos que fazer isso. Está aqui, ó. As Forças Armadas são submissas ao tribunal. Tá? Nós teremos que fazer isso para submetê-los a nós. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, nós temos que penetrar da maior forma possível nas Forças Armadas, colocando a ideia de que eles devem trabalhar pela inclusão social. E o simples fato de nós desenterrarmos ossos e fazermos a sobreposição do direito civil sobre o direito militar ao ponto de anular o direito militar, criará a seguinte condição. Você sabe qual é? Nós transformaremos os praças, eles ouvi isso, ouvi que eles sabiam o que estavam falando. Praça é até subtenente. Nós transformaremos os praças em proletários, transformaremos os oficiais em burocratas e transformaremos os generais em covardes. Eu ouvi isso.
Se isso aconteceu, eu acredito que não. Graças a Deus. E não acredito que talvez isso tenha sido implantado na sociedade brasileira. Mas eu tenho medo de que isso venha a se implantar. Essa é a razão pela qual eu sempre falo, os militares têm que preservar a sua honra. E eles têm que entender o que eles são. Eles não têm que se meter na política. Mas eles têm que entender que eles não podem ser gendarmerie. Eles não podem ser pau-mandado de políticos, quaisquer que sejam. Razão pela qual dizer aqui que as Forças Armadas são submissas ao tribunal, depois de ter falado nesse campo de reeducação que o STF é o poder moderador, praticamente está dizendo, nós estamos reestruturando a lógica do Estado brasileiro, estamos reeducando o povo brasileiro para seguir esta nova realidade. Espero que isso seja apenas uma reflexão teórica minha e seja interpretado da mesma maneira.